Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Café e Prosa. Hoje não tem café, que eu já tomei muito café, para não ficar muito acelerado, mas tem água. Saúde, Tintim. Bom, prometo que hoje eu não vou me alongar demais, vou apenas ler o texto aqui, comentar brevemente e também comentar o mínimo possível as passagens bíblicas que eu separei. Então vamos rapidamente começar e ser vamos resumir bastante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 3. Um erro moderno. A fé e a razão. Um erro que graça abundantemente no senso popular dos nossos dias é a falsa noção de separação entre razão e fé. Como se a fé fosse algo que pudesse se manifestar na alma do homem como que isoladamente. Justamente por constatar os reflexos concretos desse mau entendimento que, quando ateu, isso contribuía para pensar que as pessoas de fé eram mais burras, irracionais. Que, ao manifestarem sua fé, sejam protestantes ou senhorinhas em procissão, tínhamos a clara noção de que aquelas pessoas estavam repetindo gestos e palavras como autômatos, ou demonstrando um comportamento exagerado que não guardava harmonia com as etiquetas esperadas pelo contrato social tácito. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, não se portavam de maneira razoável dentro do esperado implicitamente nos ambientes de convívio comuns. Abstraindo-se o trabalho nefasto das instituições de ensino e veículos de comunicação, propaganda, dessa falsa compreensão de separação entre fé e razão, surgem jovens ateus materialistas, cientificistas, inimigos de toda a tradição, envergonhados de seus próprios pais e sem religião. O espírito protestante de viver a fé ajudou a degradar, primeiro o comportamento e depois o pensamento do ocidente cristão. E, talvez por castigo, por permissão de Deus em vista dos pecados e da apostasia, a incapacidade da Igreja Católica de sustentar a liderança das sociedades, pelo exemplo, terminou de levar as gentes à presente derrocada intelectual e moral, ou seja, uma nova e verdadeira queda espiritual do homem. Vemos nas manifestações de fé protestante, fé esta também infiltrada na Igreja em forma de modernismo, a equivocada relação exacerbada dos sentimentos e da emoção com os mistérios de Deus. Pensamos não ser o caso de enumerar exemplos de condutas públicas que caracterizam este engano para não vexar. Também não desejamos sugerir que deva haver uma separação entre razão e emoção, como se fossem potências distintas e contrárias da alma. Desejamos apenas argumentar que, uma vez que a razão deixa de ser conclamada a participar como guia dos mistérios da fé, sobram apenas as sensações estritamente naturais, como tentativa desesperada de alcançar tais mistérios, o que transtorna com exageros o comportamento cristão em uma mimese das realidades sobrenaturais. Uma mimese, uma imitação, um falseamento, um teatro. Né? Um teatro, uma mimese das realidades sobrenaturais. Afinal, nossos sentidos são desordenados e devem ser mortificados e não empregados como instrumentos de experiência da fé. Não sem razão, os sacerdotes católicos têm formação teológico-filosófica e os pastores, por sua vez, têm formação teológico-psicológica. Os psicólogos procuram compreender e ajustar as emoções. Os filósofos procuram bem pensar e ensinar a pensar retamente. Olha esse argumento aqui. Os anjos que são, digamos, artigos da nossa fé, porque nós não vemos, nós cremos que eles existem, porque nos foi revelado. Os anjos são puros espíritos, puro intelecto. Portanto, pensamos que os homens devem experimentar verdadeiramente a fé, que é sobrenatural, de forma espiritual, que é de natureza intelectual. Se o verbo mesmo é o Logos de Deus, ora, onde se experimenta o Logos senão no intelecto? Voltamos a 1 Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. É certo que o pensamento gera sentimentos, mas quando nós sentimos a realidade e não racionalizamos, nos tornamos seres histéricos, pois passamos a viver do que sentimos e não do que constatamos. E, portanto, nos encapsulamos no mundo imaginário que se retroalimenta em ilusões, de modo que sentimos o que pensamos sem considerar a verdade dos fatos. Resumo de ideologia. Por causa de termos uma ideologia, de simplificarmos a realidade das coisas e passarmos muitas vezes a sentir, em vez de racionalizar a realidade e inteligir
os fatos concretos e a partir do exame da razão sentir corretamente, invertemos essa ordem, né? Mais uma revolução na alma do homem. Então, sentimos primeiro, né? As pessoas sentem primeiro as coisas e pensam de maneira equivocada, né? E isso acontece também com a sua relação com a fé, isso que eu estou argumentando aqui. Então, por esse erro aí, somos facilmente manipulados, guiados pelas forças inconscientes que só reagem pelos instintos. Nossos instintos já são bem compreendidos pelo inimigo de nossas almas e também pelos homens que lucram com o controle que obtêm sobre o movimento ordenado das massas, como no caso da fabricação de um estado de pânico social. Nós não podemos sentir diferente se pensamos igual. Nós não podemos sentir diferente se pensamos igual. A psicologia vai tratar isso como ressignificar, né? Você vai pensar diferente uma coisa e aí a partir do seu intelecto vislumbrar aquela ocorrência traumática ou seja lá o que for da sua vida, você ressignificando aquilo, tendo uma outra abordagem intelectual em relação àquilo, você sente diferente. Então nós não podemos sentir diferente se pensamos igual, temos que pensar diferente. Se a fé é um acessório da emoção, continuamos com a mesma mente e a nossa consciência não se abre para a iluminação que provém do alto. Se Cristo é o Verbo, se a palavra de Deus é Cristo, como poderíamos, por exemplo, compreender e sentir uma palavra dita em outro idioma se pelo intelecto não sabemos o seu sentido? Se alguém, ofende você em alemão, você não entende nada de alemão, no máximo dá para você supor pela entonação, mas se alguém picha no muro da sua casa um hieróglifo ali que você não sabe o que significa, como que você pode sentir perfeitamente o que aquilo quer dizer? Você não intelige o significado daquilo. Então, primeiro o intelecto tem que abranger o sentido, o significado daquela palavra. Depois você sente corretamente, né? Se Cristo é o Verbo, se a palavra de Deus é Cristo, como poderíamos, por exemplo, compreender e sentir uma palavra dita em outro idioma se pelo intelecto não sabemos o seu sentido? Primeiro, é preciso inteligir a palavra. Inteligir intelligere, né? No latim intelligere, discernir internamente. Como podemos discernir? Devemos discernir a palavra internamente primeiro, para depois sentir corretamente. Senão, nos tornamos um mal entendido ambulante. Um dos sintomas visíveis desse fenômeno é o analfabetismo funcional, em que as pessoas demonstram, nas redes sociais, que não importa o que esteja escrito, qualquer palavra gatilho, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, apesar de eu não estou aqui chancelando exatamente as coisas lá que ele ensina não, tá? Só estou dando um exemplo aqui porque ele falava bem, ele entendia bem esse processo, ele chamava de palavra talismã, né? Um dos sintomas visíveis desse fenômeno é o analfabetismo funcional, em que as pessoas demonstram nas redes sociais que não importa o que esteja escrito, qualquer palavra gatilho implantada em seus inconscientes com este propósito dispara algum sentimento de repulsa, violência ou fobia, um reflexo irracional condicionado. Experimento de Pavlov. Notamos a clara falta de habilidade de inteligir o sentido do texto e a imediata reação, animal ou infantil, conforme os condicionantes cuidadosamente implantados por vias subliminares de povoamento da imaginação e do pensamento. Cultura. O que eu estou querendo dizer nesse parágrafo aqui? Nós conseguimos ver que as pessoas hoje elas têm uma formação muito precária e isso leva ao analfabetismo funcional. Elas conseguem ler os fonemas das palavras, das letras. Elas conseguem pegar um texto que está escrito e observam ali que uma palavra A com B com A forma Ba. Batuta. Batata. Ela sabe ler. Mas unir batata descascada quente. Unir isso tudo e chegar inteligir a união disso tudo, ou digamos assim, o espírito do texto, as entrelinhas, as conclusões sutis e até mesmo as conclusões literais que estão ali, ipsis literis. As pessoas perderam essa capacidade por causa do analfabetismo funcional, que é um plano, né? Esse analfabetismo funcional, as pessoas, não importa o que esteja escrito, importa o que elas sentem. Qualquer palavra gatilho, ou seja, qualquer coisa que esteja de alguma maneira escrita ali, o nome de alguém, um exemplo qualquer, dispara dentro delas os instintos inconscientes, né? A palavra gatilho dispara dentro dessas pessoas uma reação. E essa reação ela é condicionada, né? Os meios, né, de povoamento do inconsciente através de métodos subliminares, que nós temos aí das mais diversas formas. Não cabe aqui me alongar muito falando disso, porque o material é vasto
Eu poderia indicar, por exemplo, as palestras de um ex-agente da KGB, que trabalhava com revolução cultural subliminar, né, com propaganda subliminar da KGB, se chama Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov. Tem palestras dele explicando como que a KGB, como que o Serviço de Inteligência Soviético faz ainda, né? Durante a época da Guerra Fria, faz ainda uma propaganda a fim de destruir a mente das pessoas, a cultura das pessoas, para que a própria sociedade e o próprio Ocidente se enfraqueça, venha abaixo, e aí possa ser feita a revolução e ser encampado pelo Partido Comunista o poder sobre as nações, né? Mas isso é feito até hoje e de forma cada vez mais sofisticada, né? Então povoa-se no inconsciente das pessoas de uma forma muito sutil, sem que elas percebam, e ensinando elas a sentir coisas a partir de determinados gatilhos. E elas aí reagem de maneira irracional, de maneira animal ou de maneira infantil a partir de uma determinada de um determinado acontecimento ali que faz a escalada dessa emoção. Isso que eu estou querendo dizer aqui. E existe também o experimento de Pavlov, que foi a partir daí, entre outras coisas, Edward Bernays também, que foi um especialista, ele é até sobrinho de Freud, era um especialista em propaganda subliminar, né, neuromarketing, e o experimento de Pavlov também. Os dois tratam mais ou menos a mesma coisa, de como que primeiro os animais, né, e depois os seres humanos, eles podem ser condicionados a reagir de uma determinada forma a partir de um gatilho. No experimento de Pavlov, é um experimento dos cães de Pavlov. O que aconteceu? Pavlov fez um experimento que ele colocava um sino e vários cães num determinado local, no laboratório, digamos assim. Botava eles lá para estudar o comportamento. E aí, o que acontecia? Batiam uma sineta, pim, 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 numa hora certa, e aí servia a ração para os cachorros. E aí os cachorros corriam, comiam. Toda vez que ia servir a ração, batiam uma sineta. Blim, 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 os cachorros já acorriam para o local onde deviam ser alimentados e vinha a ração. Depois, o que Pavlov fez? Ele tirou a ração e batia a sineta. E os cães, eles se direcionavam para aquele local onde eles eram alimentados, já salivando enormemente, e a ração não vinha. Você vê que, por causa do condicionante da campainha, da sineta, gerava uma série de comportamentos condicionados naqueles cães. Então, eles saíam correndo para aquele local, eles já iam lá salivando, babando, né? E se comportavam de maneira, supondo já que a ração viria. Tem um outro experimento, não sei se esse é Pavlov, não me falha a memória aqui agora, que é a dos macacos. Cara, esse também é demais. É bom entender esse experimento porque ilustra muito bem as coisas. Eles colocaram, por exemplo, 4 macacos fechados numa cela, numa localidade fechada, e colocaram uma escada com um cacho de banana no topo dessa escada. Só que cada vez que um dos macacos subia a escada para comer uma banana daquela que estava lá em cima, que seria como se fosse uma recompensa, um prazer, uma coisa desse nível, um jato de água molhada molhava os outros 3 macacos que ficavam embaixo. Aí os macacos começaram a associar que toda vez que um macaco subia a escada para comer a banana, eles tomavam um jato de água fria. Então, quando qualquer um dos macacos subia a escada, os outros 3 pegavam ele e batiam nele. Batiam nele pra caramba para impedir ele de subir a escada. Então ficou aí o que eu tô querendo dizer aqui também, um contrato tácito entre eles de que, pô, olha, ninguém vai subir essa escada não, porque eu não tô afim de tomar um jato de água gelada. Então eles ficavam se vigiando entre si. Mas aí, eles iam tirando os macacos. Por exemplo, eles tiravam 2 macacos que já sabiam dessa situação e botavam outros 2 macacos que não sabiam dessa situação. Então os outros 2 macacos desavisados dessa cultura, tentavam subir na escada para pegar a banana e os outros 2 pegavam ele de pancada, cara. Entende? E aí, eles, sem saber o que está acontecendo, começaram a apanhar água e falaram, pô, eu desisti de subir aqui para pegar essa banana, que loucura é essa? De forma que os outros 2 primeiros macacos, que sabiam que tomavam água gelada por causa da banana, também foram substituídos e outros 2 macacos novos entraram lá. O que aconteceu? Os 2 macacos que eram esmurrados quando subiam, sem saber o porquê, quando os outros 2 macacos novos tentavam subir para pegar a banana, eles batiam também. Então, quer dizer, permaneceu a cultura, mas a origem daquilo já sumiu. Entende? E aqui, gente, cabe fazer um adendo que na Igreja Católica, né, em alguns aspectos da liturgia, em alguns comportamentos, em algumas devoções, existe esse mesmo fenômeno. As pessoas reproduzem um comportamento, elas praticam diversos atos e até ritos com uma coisa que permaneceu
digamos assim, em forma de cultura litúrgica, mas sem a devida explicação de sua origem. Mesmo porque por algum motivo se perdeu, né, ao longo desses milênios. Por isso é tão importante fazer a devida meditação dos mistérios, da própria liturgia, dos sacramentos. Meditar tudo, buscar inteligir, compreender, ver a origem, né, a essência de tudo o que se faz, de todas as coisas que se pratica, por causa de e em nome da fé. Né, para a gente ter uma fé mais lúcida, mais firme, mais inteligente, e uma fé a qual a gente possa, inclusive, defendê-la racionalmente com argumentos sólidos, para não sermos atacados por inimigos que queiram destruir a nossa fé de alguma forma, e para que nós também não nos enfraqueçamos na fé, porque ela está bem fundamentada, bem compreendida, né? E dessa maneira bem vivida, bem inteligida, bem sentida e bem vivida. Então os macacos estavam se cometendo violências entre si, por causa de um movimento de subir a escada pegar banana, mas eles não sabiam mais por que eles estavam fazendo isso. E você poderia tirar qualquer um desses macacos aí, colocar novos, e a coisa ia continuar. Porque foi um condicionamento inclusive inconsciente. Né? No caso dos animais, eles repetiam aquilo dali sem saber a origem. E no caso de nós vamos tendo implantado em nossas mentes determinadas noções, determinadas ideias, que a princípio a gente parte de que aquilo dali é um senso comum, cara. Isso é uma verdade, isso sempre foi assim, mas as coisas não são exatamente assim. Existe um trabalho de povoamento do nosso inconsciente para que nós tomemos reação irrefletida, né? E essa ação irrefletida nós podemos dizer que é uma ação animal, se ela for violenta, se ela for selvagem, ou se for uma questão de se acuar, de chorar, de se sentir vítima, de se sentir oprimido por tudo, também pode ser uma questão infantil. Então você ou animaliza ou você infantiliza um ser humano adulto através desses métodos aí de condicionamento do inconsciente. E daí, cara, parte várias outras coisas que eu nem me preparei para tratar desses assuntos aqui. Que eu estou falando é a separação entre razão e fé. Eu dei só um adendo aí para mostrar como que a nossa mente funciona e pode ser manipulada. Tem questão de programação preditiva, em que você vai acostumando a pessoa com uma coisa que ainda não veio a acontecer, pelos meios de comunicação, pelos filmes, pelas séries, pelas novelas, pelas opiniões das celebridades. E aí, quando a coisa realmente começa a acontecer socialmente, aquilo está normatizado. As pessoas já foram programadas preditivamente. Vejam que grade, né, de programação, o que quer dizer, né? A grade de programação da emissora de televisão. O que é a programação, né? A palavra já está dizendo, né? O que é grade, né? O que é grade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não a verdade, esse slogan político, pelo amor de Deus. Não. A verdade que é Cristo. Né? A verdade do Espírito. A verdade da vida eterna. A verdade da sua relação com Deus. Da sua necessidade de religação com Deus. Da sua necessidade de redenção. Da sua necessidade de se reconhecer pecador, decaído. Da sua necessidade de se ver fraco, dependente de Deus. Da sua necessidade de viver por fé. Essa é a verdade que eu estou querendo dizer. Conhecer esta verdade nos liberta. Muito bem. Prosseguindo. Se somos convidados pelo Espírito à renovação da nossa mente, metanoia, podemos concluir que a emoção esteja justamente sujeita à influência da carne, que tenta impedir o Espírito de cumprir a sua obra em nossa vida interior. Olha só. Se somos convidados pelo Espírito, arrependei-vos e crede no Evangelho. A renovação da nossa mente, metanoia, podemos concluir que a emoção esteja justamente sujeita à influência da carne. Cara, na Bíblia, dentro do que me é razoável supor, carne tem uma conotação espiritual. Não é carne, a carne, o músculo, esse corpo que veste a nossa alma. Não exatamente somente isso. Carne numa conotação espiritual. Carne na conotação de que o Espírito Santo quer sempre fazer a vontade de Deus, que Ele é o próprio Deus. Então, se você tem o Espírito, se você se inclina para o Espírito, você desagrada a carne. Se você se inclina para a carne, você desagrada o Espírito. Então, é como se fosse uma batalha em nível espiritual. Então, a carne tem uma conotação de Espírito, e o Espírito Santo também tem a conotação de Espírito. Né? A carne de Cristo é Espírito, né? A carne do homem é concupiscência. Podemos concluir que a emoção esteja justamente sujeita à influência da carne, que tenta impedir o Espírito de cumprir a sua obra em nossa vida interior. Se a emoção desordenada não é inimiga do Espírito, ao menos ela contribui com o embotamento da razão.
Se há uma ordem hierárquica em nossa alma, pensamos que a razão esteja acima da emoção, e é a partir das rédeas da razão que se direcionam os cavalos das emoções. Aí eu separei um trecho da carta de São Paulo, de São Tiago, perdão. Carta de São Tiago, capítulo 3. Vejam só, o que eu estou querendo dizer aqui com pensamos que esteja a razão acima da emoção, e é a partir das rédeas da razão que se direcionam os cavalos das emoções. Diz assim São Tiago, capítulo 3. Não queirais, irmãos meus, fazermos muitos de vós mestres, sabendo que vos expondes a um juízo mais severo. Quem não ter dado, não será cobrado. Porque todos nós pecamos em muitas coisas. Se alguém não peca em qualquer palavra, este pode dizer-se que é um homem perfeito, capaz de suster com freio todo o corpo com suas paixões. Caramba, começou a chover pra caramba aí, não sei se está dando para escutar. Com efeito, quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também governamos todo o seu corpo. Olha o que São Tiago está falando. Quando a gente coloca um freio na boca do cavalo, nós coordenamos todo o corpo. Ele está querendo dizer o quê? Ajam com a razão vai governar todo o corpo de vocês, não ajam com a emoção. A emoção é o cavalo, agora a rédea é a razão. É a razão que vai dar a direção. O cavalo é necessário, a sua força, o seu ímpeto, né, a sua energia, que são as nossas emoções, ele é necessário, tem que estar na direção certa. Com efeito, quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também governamos todo o seu corpo. Vede também as naus, os grandes barcos, ainda que sejam grandes e se achem agitadas de ventos impetuosos, com um pequeno leme se voltam para onde quiser o impulso do que as governa, ou seja, do timoneiro. Então, um leme pequenininho governa um barco enorme. É a razão. Assim também a língua é um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Vede como um pouco de fogo incendeia um grande bosque. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama, com o fogo das paixões, a roda do nosso viver, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Porque todas as espécies de alimárias e de aves e de répteis e de outros animais se domam. Têm sido domados pela natureza humana. Porém a língua nenhum homem a pode domar. É um mal que torna o homem inquieto, está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que isto assim seja. Porventura uma fonte lança pela mesma bica água doce e amargosa? Ou a videira figos? Assim uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tudo aqui ele está advogando em favor da razão. Quem é entre vós sábio e inteligente? O sábio e o inteligente é sujeito às emoções ou é sujeito à razão? Quem é entre vós sábio e inteligente? Mostre mediante uma boa vida as suas obras feitas com mansidão própria da sabedoria. Mas, se tens um zelo amargo e contendas em vossos corações, não vos glorieis nem sejais mentirosos contra a verdade, porque esta não é uma sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, carnal, diabólica. Olha o que eu estou querendo dizer. Que a emoção está sujeita às influências da carne. E a carne tem uma influência espiritual e esta é diabólica. Terrena, carnal, diabólica. São Tiago está falando isso. Né? Aquele discípulo que andou com o Senhor durante 3 anos, esteve com ele ressuscitado e que é um apóstolo escolhido e que pregou para as nações. Né? São Tiago que está falando isso aqui. Porque onde há tal ciúme e contenda, aí há também inconstância e toda obra má. Cara, que é a coisa mais inconstante do que a emoção. A emoção é muito inconstante. Você pode estar feliz, alegre, contente, saltitante no momento e logo em seguida você está transtornado. Inclusive a bipolaridade é bem isso. Mas nós somos bipolares em alguma medida, todos nós somos. Mas não, a razão não. Você tem um firme propósito racional. Apesar dos ventos que balançam as nossas emoções, você tem um foco. Não é isso? Porque onde há tal ciúme e contenda, aí há também inconstância e toda a obra má. A sabedoria, porém, que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, modesta, condescendente, cedendo aos conselhos dos bons, cheia de misericórdia e de bons frutos, não critica, não é dissimulada. Ora, o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que praticam a paz. O fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que praticam a paz. Veja, a paz é uma prática, cara. Maravilha nesse texto. Bom, retomando aqui, vamos lá, para não ficar muito longo. Se a emoção desordenada não é inimiga do espírito, ao menos ela contribui com o embotamento da razão. Se há uma ordem hierárquica em nossa alma, pensamos que a razão esteja acima da emoção,
e é a partir das rédeas da razão que se direcionam os cavalos das emoções. Como raciocínio lógico do afirmado acima, quando crianças, nós primeiro aprendemos a sentir, depois alcançamos a idade da razão. É razoável concluir que primeiro se estabelecem os primeiros pisos e depois são edificados os andares superiores. É claro que um fundamento de emoção sadia coopera com a razão, e Deus vem nos auxiliar em todo o nosso edifício. Entretanto, ainda que o térreo de nossa torre esteja bem firme, almejamos uma boa comunhão com Deus na cobertura. Veja essa figura, né, como a nossa alma sendo uma torre. As emoções, elas estão nos andares mais inferiores e a razão nos andares mais superiores. Nós almejamos ter comunhão com Deus a partir dos andares mais inferiores ou dos andares superiores, na cobertura da torre, que é, digamos assim, o suprassumo da razão. E aí eu uso aqui como ilustração São Pedro e o lençol que desceu do céu, Atos 10, 11 a 20. Não sei se vocês lembram, ele sobe até a cobertura da casa para orar. Vamos ver aqui. É interessante, se vocês tiverem a possibilidade de ler o capítulo todo, para ter um melhor entendimento. Eu vou ler só o trechinho aqui mesmo específico, para não ficar longo o vídeo. E no dia seguinte, indo eles em viagem e estando perto da cidade, subiu Pedro à parte superior da casa para fazer oração. Por que Cristo subiu na montanha? Por que ele se transfigura no alto do Monte Tabor? Por que a lei de Deus foi dada a Moisés no topo do Monte Sinai? É isso, minha gente. Claro que emoção e razão são os primeiros estágios. Aí, através da emoção você atinge a fé. E aí depois, uma vez que você está na fé, você também, por sua vez, adquire a vida do Espírito, que é feita na fé. Aí você começa a subir uma outra montanha, né? Aí sim, você vai subindo. O Monte Carmelo, o Monte Sinai, é o Monte Tabor e é como é que é o nome do Monte de Jesus? Que é o nosso próprio Jesus Cristo. O Monte... Peraí, só um instante. Deixa eu pesquisar aqui. Jesus Cristo é a nossa montanha. Não é o Monte das Oliveiras, não. Sião. Poxa. O Monte Sião. Aí sim, é o monte espiritual. Mas a nossa torre, nosso monte, primeiro de tudo, é emoção, razão, fé. Aí você entrou na vida da fé, na vida do Espírito, aí você começa a caminhar espiritualmente. Você tem um novo nascimento, você é um bebezinho na fé, aí você recebe a catequese, aí você começa a aprender a doutrina da igreja, aí você começa a estudar a vida das pessoas que tiveram plena comunhão com Deus, que é a vida dos santos. Aí você vai colocando em prática o evangelho, aí você vai caminhando, aí vai subindo essa outra montanha, que é o próprio Cristo, que é o Monte Sião. Vamos lá, voltando aqui, que digressão enorme. Perdão. E no dia seguinte, indo eles em viagem, estando perto da cidade, subiu Pedro à parte superior da casa para fazer oração, cerca da hora sexta. E como tivesse fome, quis comer. E, enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase. E viu o céu aberto, e descer uma espécie de vaso que, como um grande lençol suspenso pelos 4 cantos, era mandado do céu à terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu esta voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: Não, Senhor, porque eu nunca comi nada de comum e de impuro. E a voz tornou-lhe segunda vez a dizer: Não chames de impuro ao que Deus purificou. E isto repetiu-se 3 vezes, e logo o vaso foi retirado para o céu. Tem uma carga simbólica e espiritual aqui imensa que não cabe tratar agora, mas apenas o que eu estava querendo ilustrar no texto é que sobe-se, né? Sobe-se o andar das nossas capacidades para orar e para receber do céu o que se queira comunicar de lá para cá. Não é isso? Entretanto, ainda que o térreo de nossa torre esteja bem firme, almejamos uma boa comunhão com Deus na cobertura. Atos 10, 11 a 20. Sem esquecer que, pelo batismo, o térreo onde é estabelecido o nosso novo empreendimento de construção espiritual deve estar apoiado sobre a rocha, que é Jesus, nunca sobre a areia, que são justamente as ilusões do mundo. Quer dizer, você nasce de novo para Cristo, pelo batismo, pelo arrependimento, você começa a construir a sua vida espiritual, você começa a construir todo o seu edifício em cima de quê? Da fé que você tem em Cristo. Então ele é a rocha, e aí o edifício que você vai construindo vai a partir dele. As emoções, a razão e a fé, tudo. Porque ainda que a sua fé vacile, ainda que a sua razão entenda algo errado, ainda que suas emoções balancem, o fundamento é Cristo. Agora, se você colocar toda a sua construção, né, tudo que você almeja e considera como mais importante, que seja, veja só, você é radical, que seja um casamento, que seja a saúde, que seja a prosperidade, que seja coisas que são intrinsecamente boas, que tenham valores, mas que sejam passíveis de deterioração por causa de forças externas, pela vontade de Deus, tudo que você valorizou vem abaixo. Então, quer dizer, você pode correr o risco de perder o seu sentido de viver, porque você botou os seus valores, o seu tesouro, o seu coração, em cima de coisas que podem ser desgraçadas de uma hora para outra.
né? Se as emoções guiam nosso espírito, como que querendo atingir os mistérios da fé, acabamos por ser inclinados a satisfazer as vontades da carne. Se desejamos nos mover a partir dos andares mais baixos da torre, sem perpassar os andares superiores da razão, teremos como que um véu sobre a face, ou como que escamas sobre os olhos, e terminamos nos encaminhando mais para baixo. Acabamos agindo como que para impressionar os homens, como que para mostrar de forma hipócrita uma fé que ainda não detemos posse verdadeiramente. Eu estou advogando aqui o quê? Que nós detemos posse da nossa fé pela razão. Essa é a posse verdadeira. Se nós temos uma relação com a fé que é emocional, a gente tem como que escama sobre os olhos. A gente fica fundamentalista, não consegue discernir bem as coisas, fica intolerante. E isso aí, inclusive, é a repulsa que a própria Igreja Católica tem por parte dos inimigos da igreja, por parte dos protestantes, é porque a relação deles com a fé é emocional. Se fosse racional, eles iam investigar a história da igreja, a impossibilidade dessas histórias mal contadas, de que Constantino criou uma nova religião, que paganizou o culto e tudo. Eles iam ver que isso não é possível. Só estudando os pais da igreja e a pregação já se vê que a igreja de sempre, a igreja primitiva, dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos e dos seus sucessores, muito antes do Concílio de Nicéia, já era uma igreja católica, já tinha uma hierarquia. O príncipe dos apóstolos era São Pedro. Isso aí, pô, é só ser racional que dá para chegar a essa conclusão. É só olhar honestamente, sem a carga emocional que envolve a palavra igreja católica. Não, tira a igreja católica, eu quero a verdade. Eu quero me relacionar com Deus do jeito que Deus quer. Eu não quero ser um Caim que ofereça o sacrifício a Deus do jeito que eu quero. Não, eu quero ser Abel. Oferecer o sacrifício que Deus quer. E Deus quer qual sacrifício? O cordeiro perfeito que Abel ofereceu. E as gorduras, né, que são a nossa participação. Aquilo que a gente vai além e faz em nome do Senhor. E isso tudo é o sacrifício da missa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo imolado na cruz para satisfazer os nossos pecados eternos, né, por justiça eterna, né? Eu já expliquei isso no outro vídeo. Gente, eu estou falando aqui, já vou acabar. Acabamos agindo como que para impressionar os homens, quando é emocional, como que para, de forma hipócrita, demonstrar uma fé que ainda não detemos posse verdadeiramente. Mateus 6:5. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, os quais gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O que Jesus está falando aqui para os apóstolos, gente? O que essas pessoas receberam de recompensa já? Ué, a glória dos homens. Eles buscaram ter glória no meio dos homens, orando, demonstrando que tem muita fé no meio dos homens. Aí os homens deram essa glória a eles. Pô, esses homens aí são homens de muita fé. Eles já receberam a recompensa. Tá certo? Não é isso? Tu, porém, diz Cristo, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai em segredo, e teu pai que vê o que se passa em segredo te dará a recompensa. Aí esse comportamento todo hipócrita, infelizmente, né, isso se dá também no meio católico. Aí eu enumero aqui algumas coisas que eu observo. Não estou dizendo que de alguma maneira não aconteça isso comigo, mas eu procuro me policiar, eu procuro não ser assim, né? Hoje eu procuro lutar contra isso, eu procuro pedir a graça de Deus para não ser dessa forma. Eu acho que nós todos deveríamos fazer isso. Rezar o terço, pedir a intercessão de Nossa Senhora, que media as graças. Oh, minha mãe, por favor, me deixe ser hipócrita. Deixa eu ter uma fé sadia. Mãe, alcança de mim junto do Senhor Jesus, que me dê um coração manso e humilde para fazer o que é do agrado do Pai. O que os homens acham, deixam de achar, é com eles. Infelizmente, isso se dá também no meio católico, por obras de falsa piedade, por devoções vazias, por interesse. Tem a devoção do santo porque você quer ser ajudado na sua vida cotidiana pelo santo, né? Mas sem uma perfeita consciência de seu mistério, sem a consciência plena, ou seja, sem a posse da razão sobre aquele mistério, sobre a comunhão dos santos, sobre o que está por trás de uma medalha milagrosa. Qual foi a mensagem que foi passada naquela oportunidade? Que profecia que foi proclamada? Em virtude de qual mau comportamento dos homens? É isso que precisa se ter em mente quando você tem uma devoção. Para que você seja instrumento de Deus na Terra. E não só venha a nós. Vem o reino de Deus na Terra, né? Por seu intermédio.
Infelizmente isso se dá também no meio católico, por obras de falsa piedade, por devoções vazias por interesse, sem uma perfeita consciência de seu mistério e sem a conversão interior, pela participação em inúmeras pastorais a fim de ser visto pelos homens ou pelo padre, Mateus 6,5. Pela leitura meramente vaidosa dos escritos dos santos, para levantar em meio à multidão um cartaz colorido de intelectual. Esse daí é o que mais me aflige, é o que eu tento evitar, porque estudar vidas espirituais dos santos da igreja, a mistagogia, pregações dos padres, a teologia profunda, isso muito me agrada, isso muito me alimenta, me dá muita alegria e me abre bastante as minhas vias de comunhão com Nosso Senhor. Mas, juntamente com isso, você tem que ir observando que vem uma vaidade junto. Porque você olha, vê o mar de devotos praticando a devoção sem a devida contemplação, e você tem a tendência de... Né, isso aqui também estou escrevendo para mim. A gente tem que se ver no outro, o outro em nós, como um espelho nítido. E que o nosso pecado está sempre diante de nós, como diz o Salmo 50. Meu pecado está sempre diante de mim. Isso daí é o quê? Isso daí você está sempre comparando sua carne com o Espírito Santo. Você está sempre, como se fosse possível, de fora, com os olhos do Pai, olhar o teu mau comportamento, o teu mau proceder, as coisas que precisam ser saradas, até para que você possa bem orar, pedir ao Pai justamente a cura dessas infecções. Né? E a Santa Eucaristia é o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou no mundo e eu tenho pecado. O Cordeiro de Deus vem até mim através da Santa Eucaristia para tirar o pecado. Então na Santa Missa a gente tem que ter essa intenção de coração, de sermos destituídos dessas mazelas que nos afastam do Pai, dessas palavras, atos, omissões que não dão o devido testemunho do nome de Cristo. Nós somos cristãos, nós somos uma família de Cristo. Poxa, se a gente está agindo ou deixando de agir em nome do bem e da justiça no mundo, nós não estamos honrando o nome de Deus. A gente está descumprindo, inclusive, o segundo mandamento. Não é isso? Mas o vídeo já está longo e eu vou terminar. Vamos lá. Pela participação em inúmeras pastorais a fim de ser visto pelos homens ou pelo padre, pela leitura meramente vaidosa dos escritos dos santos para levantar em meio à multidão um cartaz colorido de intelectual, sempre como numa sofreguidão à la Marta, sem o mínimo de Maria. Né? Essa história de Marta e Maria está em São Lucas 10:42. Devemos lembrar que Jesus ensinava a lei com autoridade, não como os fariseus. A autoridade, pois ele é o autor da fé. Autor vem de autoridade. A autoridade, pois ele é o autor da fé e a própria lei. Mas, sendo nós cristãos batizados, devemos, a nível de consciência, nos revestir de Cristo, já tendo a lei inscrita em nossos corações de carne, bem sentir, né? Executemos tudo também com autoridade, de quem tomou posse da fé pelo intelecto, ainda que somente o Pai nos veja inteligindo e realizando tudo em oculto. Sendo nós cristãos batizados, devemos, a nível de consciência, nos revestir de Cristo. Ou seja, a nossa própria consciência tem que ter paz. A nossa consciência diante de Deus, né? Aquele sol de justiça que ilumina a nossa vida interior, a nossa consciência, lá não tem sombra. Lá onde a gente vive na presença de Deus, na vida interior, a nossa consciência está diante de Deus 24 horas por dia. Não é possível fugir. Ele vê tudo. Ele ilumina onde quer que nós vamos. E essa nossa consciência tem que estar em paz com Deus. Porque se a gente se esforçar por se revestir das virtudes do nosso Senhor, né? Praticar, botar em prática aquilo que Ele ensinou, viver o Evangelho, a nossa consciência está em paz com Deus. Então, a nível de consciência, nos revestir de Cristo, já tendo a lei inscrita em nossos corações de carne. É uma profecia que está em Ezequiel 36, do 26 a 28. Mas ter esse coração de carne que eu estou querendo dizer o quê? É o bem sentir. É tendo as emoções já bem estabelecidas, porque a gente sente no nosso coração, o batizado, ele sente dentro do coração a lei de Deus, a lei natural. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ainda que por meios nefastos de embotamento da razão, dos meios inconscientes que degradam o homem, os seus sentimentos, você é batizado, o seu sentimento sabe que aquilo está desagradando, que aquilo está em desacordo com o mundo inteiro e com Deus. Né? Essa profecia de Ezequiel é maravilhosa. Eu vou ler um trechinho aqui. Ezequiel 36, do 24 até mais na frente um pouco. Diz o Senhor dos Exércitos: porque eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Figura da Igreja Católica. E derramarei sobre vós uma água pura. E vós sereis purificados de todas as vossas imundícies, e eu vos purificarei de todos os vossos ídolos. E dar-vos-ei um coração novo,
e porei um novo espírito no meio de vós. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. E porei o meu espírito no meio de vós, e farei que andeis nos meus preceitos, e que guardeis as minhas leis, e que as pratiqueis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Que coisa maravilhosa. Nosso Deus é maravilhoso. Então vou reler esse último parágrafo para a gente encerrar. Devemos lembrar que Jesus ensinava a lei com autoridade, não como os fariseus. A autoridade, pois ele é o autor da fé e a própria lei, escrita em nossos corações. Mas, sendo nós cristãos batizados, devemos, a nível de consciência, nos revestir de Cristo, já tendo a lei escrita em nossos corações de carne, bem sentir, e executemos tudo também com a autoridade de quem tomou posse da fé pelo intelecto, ainda que somente o Pai nos veja inteligindo e realizando tudo em oculto. É isso por hoje. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos ao Senhor.